A inteligência hoje está parada? Não, ela não está parada, ela está morta. Ela está morta. Por que está morta? Nós temos retratos reais de que N combates dessa natureza nós travamos em 2013, 2014, evitando várias mortes dentro e fora dos presídios, trabalhando a questão da prevenção, da inteligência preventiva. E hoje nós não temos conseguido redesenhar isso. Nós, quando construímos o presídio São Luís III, foi para poder receber não os presos que estavam, maranhenses que estavam nos presídios federais, como também arregimentar as lideranças que estavam nos presídios. E aqui voltou a lógica de transferir presos para os presídios federais. Vão voltar pior do que foram. E aí, o que significa? Resolver o problema? Não. Adiou o problema para o próximo governo. Não resolveu o problema. O problema está na continuidade da política pública de Estado que estavam implantando no sistema penitenciário, que era uma política de Estado e não de governo, porque houve uma solução de continuidade para reaver o Estado penitenciário de gestão e, com isso, colocar cada macaco no seu galho. Ou seja, ao crime, se ele escolher o crime, que ele cumpra a sua pena na forma da lei, com toda a dignidade, mas cumpra, que quem deve à sociedade é o crime, e não a sociedade, a inversão de valores. Então, o que acontece? É aquilo que eu sempre digo assim, prender sim, manter a dignidade sim, mas manter o preso. Que a escolha que ele fez, que ele sabe como é escolha para o crime, são dois caminhos, cemitério ou cadeia. Então, se é cadeia, então que ele cumpra a cadeia dele na santa paz de Deus. E mostre para a sociedade que ele quer voltar, mas com dignidade lá dentro. E não com uma forma que está sendo feita, segundo as denúncias nas redes sociais, de extrema opressão. Quando você faz isso num ambiente carcerário, você devolve esse homem criminoso pior do que entrou. E quem vai ser vítima? A sociedade novamente. Vítima da rejeição, vítima do ódio, e ódio pelo ódio a gente só faz enxugar gelo. De maneira seguinte, que essa política de prevenção que não está acontecendo, e a prevenção em inteligência que está morta, nós temos levado a população em estado de desespero, que hoje temos acompanhado em todos os sentidos. Existe muitos jargões político e pouca prática policial na atividade, tanto policial como preventiva policial no sentido macro. Porque a gente tem que acabar com aquele mito, Silva, de que todo o problema da criminalidade deve se resolver com a polícia. Conversa. Polícia é um viés de resposta, mas os vieses de respostas macros, eles estão mortos. A Secretaria de Educação não se encontra com o estadual, não se encontra com a municipal. Cultura, idem. Saúde, idem. Desporto, idem. Então existe um vácuo. Como existe um vácuo nas políticas sociais de prevenção à causalidade da criminalidade, o crime se estabelece. E vem a violência urbana, que é a violência revelada urbana, revelada na vertente criminal. Porque, veja bem o que acontece, quando você vê uma violência de fome, de miséria, de desemprego e desestruturação familiar, saiba que ela vai reverter em homicídio, furtos e roubos, e que alimenta o tráfico de entorpecente. Olha, veja como é uma teia de rede que precisa ser pensada tecnicamente. O governo tem que parar, os governos têm que parar de estar sofismando, tem que parar de estar filosofando na abstração e partir para uma relação concreta e fiel com a população, de mostrar que a população unida com o governo, e o governo em matéria de políticas públicas sistêmicas transversalizadas, com as suas secretarias estaduais e municipais na rede metropolitana de São Luís, se houver um sistema de integração, eles conseguirão de maneira assim, insofismável, eu diria assim, até de médio e longo prazo, erradicar essa situação tão nefasta que hoje São Luís está passando, que continua como rota uma cidade mais violenta do mundo. Então, o senhor acredita da possibilidade de um erro muito grave do governo atual? Não tenho a menor dúvida, são erros gravíssimos, erros técnicos. Primeiro porque precisa despolitizar as pastas. Essas pastas, elas são pastas estatais, são pastas que medem com o juiz puniente do Estado e juiz de ressocialização do homem em conflito com a lei. São pastas muito delicadas, é uma pasta que quer uma leitura técnica, não uma leitura grupal, não uma leitura assim de fracionamento das polícias. Você vê que as polícias hoje estão desintegradas, desunidas, desacreditadas. Por quê? Porque mais que se luta, a polícia militar é uma guerreira, luta mais do que tudo. A polícia civil passando por um processo de desestruturação organizacional extraordinária. Você vai nos distritos policiais, estão acabados. Estão sem estrutura nenhuma, vai na especialidade, não tem estrutura nenhuma. A desmotivação dos funcionários, dos servidores policiais também é muito grande, e isso tudo gera o quê? Impunidade, gera quebra da hierarquia e disciplina, gera desmotivação de fazer o bom combate à criminalidade, gera os balcões da delegacia repletos de pessoas frustradas, e muitos não querem mais nem registrar a ocorrência porque não acreditam mais. Ou seja, a perda desse sentimento de esperança encurrala a população naquilo que ela hoje tem feito aqui e acolá, infelizmente, é a restauração da vingança privada. Você vê que aqui e acolá estão acontecendo linchamento, porque a população não aguenta mais.
os caras estão ausentes. Mas por que está ausente? Porque a política pública de Estado de segurança e do sistema penitenciário não estão acontecendo essas políticas e estão, infelizmente, numa leitura técnica de gestão, estão politizando essas pastas e com isso a população está pagando um preço muito alto. Isso é uma leitura crítica e construtiva aos governos, tanto estadual como dos municipais da região metropolitana. Porque era para se ter aqui em São Luís um consórcio entre os municípios, não se tem esse consórcio. Tem muito blá blá blá. Mas a desunião dos 4 prefeitos da região metropolitana é tão grande que reflete na ausência das políticas públicas de causalidade. E com o governo do Estado, a mesma coisa não é diferente. Ora, tem que se parar, tem que fazer com que o saudoso Eduardo Campos fez no início do governo dele. Chamou todos os municípios da região metropolitana do Grande Recife, que eram 12 municípios naquela época, e estabeleceu lá um plano estadual de segurança chamado Pacto pela Vida. E aí fez um investimento maciço em política de causalidade. Saímos lá de Recife de 499 homicídios mês para no final do primeiro governo dele para 155 homicídios. Olha que vitória grande. Alto, mas 155 homicídios no universo de 499 é uma vitória muito grande. Tanto é que o reelegeu com quase 3, 4 milhões de votos. Então, moral da história, que falta uma política pública de Estado, que se desenhe e que o governo assuma um papel de grande gestor. E com isso ele dê resposta à população concreta, e não aquela resposta sofismática, como eu tinha dito anteriormente, de vender ilusão. Vender ilusão. A população hoje está percebendo isso. Está percebendo isso, que graças a Deus que esses 1.800 votos são votos conscientes. É uma resposta. É uma resposta dentro de um parâmetro, de uma política de candidatura extremamente humilde, transparente. Partindo do pressuposto que acreditamos ainda que a utopia não vai ser esperança. Então eles acreditaram mais no delegado Shoa do que realmente na instituição? Eu não tenho a menor dúvida. Na minha caminhada de vida, não tenho a menor dúvida, porque a minha instituição é minha caminhada de vida. Eu amo a minha instituição, tanto é que onde eu passei, deixei rastro e deixo rastro. Comigo não tem esse negócio. Mesmo sem condições de trabalho, sendo até, vamos dizer assim, tirar das condições básicas. Mas não tem esse negócio comigo, não. Eu sou muito adepto daquela história do Vandré, né? Quem sabe fazer a hora não espera acontecer. Quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer, você pode dar o helicóptero do GTA e ele não vai fazer. Então isso é uma questão de muito de vocação, é questão de amor à causa, amor à instituição e amor ao interesse coletivo. E ao mesmo tempo ao cristianismo, que quem quer servir ao próximo, quem quer servir a Deus, tem que servir primeiro ao próximo. E eu gosto muito do Papa Francisco, quando ele disse assim, coisa belíssima. Ele falou assim, quem quer ser primeiro em Cristo, seja o último da fila e o primeiro a servir. Então a arte de servir é a arte de fazer a boa política. E a política de Estado enquanto servidor público, que deverá, quando no ingresso dele, da seleção ao curso de formação, é que ele não pode fracionar o bem-querer público, o bem prestar seu serviço público. De maneira seguinte, que onde eu passei, seja lá em Pacho Borges, na Baixada Maranhense, na Delegacia Geral do PM, mesmo sem condições, e aqui na capital, como superintendente 2 vezes, em vários distritos policiais, eu sempre trabalhei procurando atender a população, muitas vezes tirando recursos do meu próprio bolso, mas que a população não saísse do balcão da delegacia dessa esperançosa. E vários crimes foram elucidados, com criatividade. Não pensem vocês que o Francisco das Chagas, o caso do Francisco das Chagas, foi elucidado assim de hora para outra. Não, foi um trabalho muito árduo e tirou recursos do meu bolso também. Mas enquanto eu não conseguisse provar que ele era o serial killer procurado, aquilo ficava me incomodando em todos os sentidos. E isso significa vocação, significa compromisso com a coletividade, com a instituição da qual fazemos parte e, acima de tudo, amor ao próximo. Sem isso é só utopia. Para mudar essa situação, o senhor vê por onde seguir o caminho? Integração do governo do Estado com os 4 governos municipais, eu não tenho a menor dúvida. Integração de verdade, enquanto política de Estado. E desenhar um tronco comum e os galhos, todos enredos, em matéria de política de desporto, cultural, política educacional, política de resgate aquelas casas de independência química, no restabelecimento, fortalecimento dos CAPS-AD em toda a região metropolitana, o bom combate ao tráfico, ao cabeça lá em cima, porque você mexe lá em cima, mexendo com baixo, eliminando o mercado, você tem praticamente um esvaziamento de situação e ao mesmo tempo um respeito à dignidade da pessoa humana enquanto encarcerado estiver. Ou seja, tratando com respeito, mas cumprindo a pena dele no cárcere e a família dele por tabela, com respeito e com dignidade. De maneira que você fazendo isso, você deixa de enxugar gelo. Você vai ter um trabalho de repressão qualificada, de prevenção qualificada e de resgate do homem em conflito com a lei nos cárceres públicos com qualificação.
e não hoje com política de repressão extremamente assim, ditatorial, violadora de direitos humanos, que isso aí é para todos, porque o direito humano que você nega para o preso, ele também nega lá na sociedade, lá fora, o direito humano da sociedade. Porque a questão de uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Existe um ato reflexo dentro desse contexto. Então, deixar de pensar de forma fragmentada para pensar de forma sistêmica. E com isso, a gente, unindo os esforços, nós tirarmos não só São Luís, como o Maranhão dessa imagem tão negativa no sistema de segurança pública e do sistema de justiça criminal em matéria de responsabilização, dessa visão tão nefasta que nós estamos passando nesses últimos tempos para cá. Delegado, obrigado por mais esse contato com o senhor. Eu que agradeço essa oportunidade, esse carinho, né? Eu agradeço profundamente, agradeço ao povo do Vicenço pelos votos a me concedido, pelo carinho. Agradeço a todos os colegas, os protetores de animais também, que também foram fantásticos nesse processo de ajuda, de colaboração, aos delegados de polícia também que estiveram comigo na linha de ponto desse processo também, alguns agentes de polícia, agente penitenciário, agentes do SMTT, da Guarda Municipal, enfim, os comunitários também, todos aqueles que acreditaram que a utopia não vence a esperança. Eu consegui no meu voto de agradecimento, e especialmente a você que me dá essa oportunidade por meio dessa entrevista que é oportuna e ao mesmo tempo gratificante, porque quer queira quer não deixa de ser um reconhecimento desse profissional de imprensa ao meu trabalho na minha trajetória de vida. Obrigado.